Bem, Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos os ouvintes. Tudo bem? Sim. Realmente a gente passou dias ruins, né? Depois da derrota do Esportivo, da desclassificação, é ruim, porque a gente está aí para conquistas dentro de campo, né? E elas não aconteceram, infelizmente. Os erros que a gente cometeu, a gente pagou por isso. Paga-se de forma muito dura e explícita, né? No futebol é assim. Então a gente sofreu um baque aí, mas faz parte, né? O esportivo, a vida continua, o futebol continua, o mundo continua, a gente tem que levar em frente, assim, apesar das dificuldades. O importante é o esportivo tirar sempre algumas lições disso tudo, né? Lições são importantes na vitória e muitas vezes mais importantes na derrota. Então, assim, o que me preocupa mais é o aprendizado que a gente tem, sim, mas que o esportivo tenha esse aprendizado. Isso me preocupa. E que durante os anos que se passaram, certamente muitas situações que aconteceram com a nossa diretoria de erros, porque todo mundo comete seus erros. Quem errar menos vai subir para a primeira divisão, certo? Ok. A gente pode ter cometido os mesmos erros que outras gestões tiveram aqui no clube esportivo, pode ter cometido outros também, é claro, mas o que me preocupa sempre é que o esportivo aprenda, e o que fica ali no esportivo pudesse não ser só aquelas paredes lá que já ouviram muitos mandos e desmandos, muitos acertos e erros, não, pessoas lá dentro que pudessem orientar uma outra diretoria. Por isso que muitas vezes algumas vezes eu disse que o nosso conselho tinha que estar mais presente, então, porque os conselheiros estão aí também para lembrar questões, não vamos fazer isso, não deixa acontecer isso, não vamos evitar tal coisa, né? Porque a diretoria executiva vem para tentar trabalhar e fazer o melhor, mas não esquecer os erros, tanto os do passado como os de agora, isso seria muito importante. Presidente Josilame, o esportivo está marcado as eleições para o final de ano. As eleições é assim que funciona. Em outubro, um edital convoca ou convida a apresentação das chapas, com data limite até o dia 31 de outubro, certo? Apresentadas as chapas, já no primeiro dia útil de novembro, se lança um outro edital convocando os conselheiros, aí sim convocando, para a Assembleia que vai eleger a nova direção, certo? Então, se tudo andar de forma normal, na primeira quinzena de novembro, tem uma outra diretoria para fazer essa transição. Eu já da minha parte acho que precisa mais tempo essa transição, justamente para isso que eu acabei de falar, evitar que erros se repitam. Se a gente tiver mais tempo, se isso não me importaria, de antecipar para setembro, por exemplo. Já termos uma nova diretoria em setembro, onde a gente pode junto, né, porque todos queremos o bem do esportivo e a gente é sempre de fácil entendimento e relacionamento e procura manter isso, toda a nossa diretoria. Vai tramitando e vai entregando e vai deixando a par todos os detalhes, tanto do financeiro, quanto do futebol, quanto das categorias de base, quanto dos projetos em andamento, tudo, porque requer um tempo, inclusive para montar uma equipe para o próximo e para a parte comercial, onde é que nós vamos buscar os recursos, enfim, né? Há uma sugestão também que eu já recebi de a gente tentar antecipar isso. Justamente essa era a pergunta que eu ia lhe fazer. Existe um planejamento, e pelo que o presidente falou, a ideia do presidente seria ter uma sequência do trabalho, né? Uma sequência de trabalho que seria o ideal. Sim. Mas tem que se prever também que estanque, né? Se for em outubro, vai ter muito pouco tempo, até porque esse período de agora até outubro vai ser perdido. Sim. Né? Porque automaticamente, se não tem uma continuidade, vai ser tudo trocado. Não tem como ver isso é melhor, não tem outro tipo de acerto para fazer, porque eu acho que quando foi feita essa dentro do estatuto do clube, né, o período de eleições, era outra situação, era um campeonato que a gente tinha de ano, como todo ano, aquele trabalho... Sabe, em março, começo de abril. Né? Hoje já não é mais isso, hoje praticamente a gente se trabalha 3 meses a Série A e a Série B um pouquinho mais, né? Mas esse período diminui.
Alguns clubes do Gauchão trocam a sua diretoria em junho ou julho, porque é justamente na época que logo depois que termina o Gauchão, seja da primeira ou da segunda divisão, e aí dá tempo para a diretoria Justamente tomar pé da isso. situação, né? Exatamente, isso pode acontecer, isso poderá acontecer, né? Que a gente se encontra no impasse, né? Primeiro, a gente tem que até descobrir interessados em assumir o clube esportivo, né? Então os interessados, é que a gente vai começar a movimentar isso agora em diante, né? Então certamente surgirão os interessados ou o interessado e que vai montar depois a sua diretoria. Mas eu também concordo contigo, por isso até que eu antecipei e falei, precisamos dar tempo para entender o funcionamento, para entender o andamento, se a gente não conseguir dar continuidade na nossa diretoria. Luiz, não podia ser, desculpe, né? Sim. Mas não podia ser dentro do mês de agosto e depois na festa do esportivo, uma grande posse, uma mobilização da cidade, com isso fazer aquilo que o senhor falou. O pessoal se inteirar, o pessoal começar a trabalhar, analisar o planejamento e dar sequência. Mas ele não tem tempo. Não, mas eu Mas digo, eu teria tempo. mas se fosse em agosto, né? Tá, mas aí tu, vamos botar agosto, é final de agosto, porque é 26, 28 de agosto. Sim. Aí tu pega setembro. Aí outubro, tu tem outubro e novembro para fazer um time, porque tu tem que pensar que o esportivo quer ir para a primeira divisão. E aí a primeira divisão em novembro tu tem que já começar a contratar. E aí não vai ter essa continuidade que o presidente está dizendo que o certo seria ter essa continuidade e até mesmo pegar, né, os pepinos de uma que vai passar para outra para tentar eu vou dar uma dizer assim, continuidade, né? o que eu acho que a situação ideal seria da nossa diretoria uma continuidade, sim, agregar outras pessoas para a direção, mas alguém Continuar. desse essa continuidade, o futebol não parar, essa seria uma Isso aí situação, também. mesmo que a gente conseguisse montar um sub-20, que a gente vem articulando e tentando alguma coisa nesse sentido, para disputar com um sub-20 e com uma pequena mescla, diria até de 3 ou 4 ou 5 ou 6 atletas que jogaram aqui, que nos interessam, que nos servem, né? Nem todos, ficou muito claro que... Mas, enfim, alguns dá para aproveitar. Se a gente conseguisse, situação ideal, manter a mesma comissão técnica, isso sim, chegaríamos fortes, porque teríamos inclusive tempo de garimpagem, de enxergar atletas, porque o Benhur, nesse sentido, falando na mesma comissão, conhece muito, e isso foi um dos grandes erros que a gente cometeu, não ter tido alguém que conhecesse muito do mercado da bola, e que gostasse de trabalhar também com jovens, sim, mas que conhecesse, viu? Porque no comando tem que ter alguém que conhece. Que também não conhecia, e se tivesse ainda ele, pelo que ele tinha dito, continuado com o Júlio César, ainda teria melhores oportunidades, porque o Júlio César já conhece esse mercado da bola da segunda divisão. Então esse foi um dos problemas. Mas claro, que já passou, né, não adianta mais nada falar, a gente mas começa a pensar agora de outra maneira. Agora a pergunta que eu quero fazer em cima do Benhor é a seguinte, presidente. O Benhor continua agora em junho. Vamos supor que o esportivo vai fazer uma série, esse copinho aí. Começa o Benhur, começa a fazer o trabalho, aí chega em outubro, essa direção, esse trabalho não é feito mais e muda, e aí vem o Pedro lá para ser o presidente, e o Pedro diz, não, eu vou trazer o Paulo porque eu quero o Paulo como treinador. Exato. Esse trabalho todo foi colocado fora. Por isso que eu te falei da continuidade, seria ideal para mim poder fazer isso tudo, né? E ficar tranquilo que essas decisões baseadas muito em cima dos erros, do aprendizado, para não cometê-los de novo, né? Dar essa continuidade. Essa pessoa que conhece muito do mercado do gaúcho e conhece o futebol gaúcho e tal, a gente está nesse impasse, nesse momento. A gente não pode tomar essas decisões até em respeito a quem vai vir e pela possibilidade de acontecer exatamente isso que tu falasse. Eu vou fazer um contrato com alguém, depois essa outra pessoa vai ter todo o direito de dizer não, porque está chegando e não quer herdar isso ou aquilo, né? Então a gente tem que, por isso, tentar antecipar, eu acho saudável. O esportivo não foi bem, comercialmente foi péssimo, né? Infelizmente, sim. Claro que também tem um pouquinho de dificuldade por estar na segunda divisão e todo aquele processo da queda e tal, isso desmotiva muita gente e desmobiliza e se perde alguns patrocinadores que estão interessados na visibilidade da primeira divisão, então perdemos muito nesse sentido. A questão da torcida, eu acho que o trabalho a ser feito é com as categorias de base, como já falamos outras vezes aqui, né? Então, assim, da forma que está sendo possível, a gente está trabalhando
e intensificando a movimentação das nossas categorias de base, desde a escolinha, que começa aos 6 anos de idade, até os 17 anos a gente tem o nosso juvenil em atividade e participando do Campeonato Gaúcho agora promovido pela Federação Gaúcha, né? O Gauchão Juvenil A. Então a gente está intensificando. Se você for no sábado no estádio da Montanha dos Vinhedos, teremos 4 jogos, né? Tem sub-13, tem sub-15, tem sub-17, enfim, tem sub-9, posso estar enganado, mas enfim, tem mobilização e isso está contínuo e a gente está trabalhando nesse sentido, estamos trabalhando nesse sentido também, Pedro, em a abertura de 1 piloto ou 2 núcleos de bairro, como o Bento Vôlei tem, né? A gente está trabalhando e amadurecendo isso muito e está em vias de fato de a gente viabilizar, o que seria ótimo, né? A gente deixar esse legado de categorias de base, de escolinha, de núcleo, pelo menos iniciado assim, porque é aí que está a nossa torcida. E se ela não está, ela vai se formar aí. Com certeza.